Fernando, né? Luiz Fernando. Hoje nós vamos discutir, nós temos mais um encontro do pós-debate, o nosso segundo encontro no segundo semestre. Nós vamos discutir o texto sobre a possibilidade da justiça no direito. O autor é o Luiz Felipe Lopes, a quem eu aproveito para novamente agradecer muito a presença e a disposição de debater e compartilhar o texto com a gente. O Luiz Felipe, ele é graduado em filosofia e mestre em filosofia pela UNB e fez o doutorado em filosofia pela UFMG, e depois de fazer o doutorado, me corrija se eu estiver errado, Luiz, você iniciou a graduação em Direito também na Universidade de Brasília. E para iniciar os debates, nós temos aqui também a presença do João Sgarbi, que também reitero muito agradeço demais a presença do João e também a possibilidade dele debater, a disposição dele debater o texto do Luiz com a gente. Tenho certeza que ele vai ajudar muito, vai contribuir muito para o desenvolvimento do texto do Luiz. E o João é mestre em Teoria e Filosofia do Direito pela USP, e, além disso, o João também foi coordenador do pós-debate em 2016, se eu não estou enganado, né, João? Então, é muito bom até que a gente consiga trazer novamente o João aqui para participar do pós-debate, dessa vez como debatedor. Então, a gente tinha combinado o Luiz Felipe vai fazer uma breve apresentação do texto, o João vai começar com os debates, e aí, como sempre, todos vocês podem participar, são muito bem-vindos para fazer os comentários. Vocês podem fazer os comentários, podem sinalizar que vocês querem participar, tanto levantando a mãozinha aí como participante, ou então digitando no chat. Então, e qualquer dúvida, etc., vocês podem enviar uma mensagem privada, se vocês quiserem, tanto para mim quanto para a Rebeca. E a gente também, assim, a gente pensou como um teto, 8 e pouquinho, né? Então, vai ser nesse formato que o Luiz Fernando apresentou. O Luiz Felipe começa, o João coloca também os questionamentos, e a gente vai ter aí um debate de 1h30, mais ou menos. Acho que a gente já pode passar a palavra para o Luiz Felipe para fazer uma breve apresentação do texto. Ok. Obrigado, Rebeca, obrigado ao Luiz e obrigado ao João por ter disponibilizado, né, a ler o texto. Não sei, em épocas de tantos afazeres, né, tanta mudança, né, ter parado um tempo para poder discutir um tema como esse. Vou fazer só uma breve correção em relação ao Luiz Fernando, que eu comecei a graduação na metade do doutorado, na verdade, né? Então, eu fui fazendo doutorado, fazendo a graduação, né? Inclusive, minha graduação está bem arrastada em Direito. Vamos ver se eu deslancho agora, né? Porque, para quem sabe que fazer um doutorado não é mole, não. E demanda, é um filho, né? Demanda muito trabalho. E, enfim, então isso, já queria colocar que esse texto, ele nasce, na verdade, de uma inquietação depois que eu entrei no direito, porque minha área na filosofia nunca foi muito ligada a isso, né? Eu tenho me dedicado um pouco à filosofia moral, à filosofia política, mais recentemente, mas originariamente nunca foi muito a minha área. Depois que eu entrei no direito é que algumas questões referentes ao direito que me levantaram, né, que a atenção, me chamaram mais a atenção. Então, de várias delas, né, eu gosto muito da área do direito constitucional, coisas vinculadas a isso, mas é óbvio, né, como filósofo, né, filosofia do direito é uma área que me intriga bastante, e, enfim, toda a formação do ponto de vista dessa relação entre direito e justiça sempre me instigou, né, desde o meu primeiro contato. Então, o meu texto, de alguma forma, ele levanta essa possibilidade sobre o direito ser justo, partindo de uma reflexão que é a seguinte, né? A impressão que eu tive quando eu entrei no curso do direito é que o debate filosófico, geralmente, que os juristas eles tomam em relação à relação entre moral e direito, né?
eles tomam muitas questões filosóficas que são extremamente controversas, como se elas não fossem tão controversas assim. Um dos problemas, por exemplo, para mim, que pauta esse problema da justiça, que muitas vezes não se vê, é o problema da própria fundamentação do direito, né? Um problema que se coloca, enfim, em vários problemas, como a questão da fundamentação dos direitos fundamentais, direitos humanos e coisas do tipo. De onde é que você extrai, né, essa fundamentação e a normatividade, por exemplo, de uma norma? Por que umas pessoas obedecem a uma norma? E o que eu percebi é que alguns debates filosóficos que são extremamente ricos, né, extremamente profícuos em filosofia, muitas vezes são deixados de lado. E principalmente com o desenvolvimento aqui no Brasil, né, eu sei que fora também, mas enfim, eu acompanho mais aqui no Brasil, a questão da própria linguagem, né, e o papel que a linguagem exerce na questões interpretativas do direito, enfim, nos próprios teóricos do direito, teoria da argumentação, dos mais diversos tipos, eu tenho notado que algum debate sobre essa questão da fundamentação moral, e infelizmente eu vejo isso ainda muito ausente em literatura em português, eu vejo que em literatura inglesa, obviamente, né, o pessoal rios de tinta sobre isso, ainda acho que no Brasil carece um pouco desse debate, assim, de uns tempos para cá. Isso tem me levantado muito essa questão de, uma vez que você tem um judiciário que tem ganhado um poder muito grande dentro da vida social, né, nas últimas, botar aqui os últimos 150 anos, em que o judiciário ele tem conquistado, né, esse papel importantíssimo, alguns consideram até poder moderador, né, em tempos em que estava se discutindo o que seria um poder moderador, se ouviu falar até que o Supremo poderia ser um poder moderador, né? Coisa mais ou menos nesse sentido, ou seja, de que o judiciário tem ganhado essa proeminência, e eu até cito um texto do Pound, em que lá em 1914 ou 15, ele já colocava que não seria possível você, por exemplo, praticar justiça fora do direito, entendeu? Fora do poder judiciário. E me parece, em grande medida, que o debate, que está muito permeado dentro do próprio direito, para mim, carece de um olhar, né, um olhar mais interessante sobre esse debate extrajurídico, que, na verdade, é o fundamento do debate jurídico. Então, seja do ponto de vista linguístico, seja do ponto de vista, enfim, de alguma finalidade que o direito possa vir a ter, o que eu quero mostrar é que esse debate extrajurídico, que muitas vezes ele é tomado como um debate acabado, né, como se não tivesse mais espaço, como se ele não tivesse mais lugar para se debater. Eu vejo vários professores meus na UNB, eles já chegam, eu que sou filósofo, fico até meio assim, né, eles já chegam, gente, a filosofia, por exemplo, isso aqui já foi resolvido, né? Eu fico, meu Deus, o que foi resolvido na filosofia? Eu não conheço nada, né? Esse problema aqui da constituição metafísica da moral, isso já foi resolvido, esse problema da linguagem foi resolvido. Eu falo, gente, nada disso foi resolvido, pelo amor de Deus, onde é que foi resolvido esse negócio que eu nunca li? Então, eu acho que um viés que eu vejo que tem que ser tomado com bastante cuidado nesse debate, então, essa é a ideia do texto, é um olhar muito interessante sobre qual teoria moral os juristas estão adotando, mesmo que sem saber, para poder fundamentar o tipo de atuação jurídica que um juiz, um promotor, um advogado, não importa quem, qualquer operador do direito, em mais diversos níveis, ele está atuando, né? Eu lembro quando eu estava assistindo o julgamento no Supremo, que teve um pedido de vista, né, sobre a questão da descriminalização da maconha, e o Barroso, no voto dele, usou uma frase que, na época, né, me deixou assim, até estarrecido, ele falando assim, o Estado não tem uma moral, o Estado ele não precisa se comprometer com uma moral, né? Eu, pessoalmente, acho isso uma afirmação falsa, né, porque qualquer conduta, né, qualquer tipo de normatividade sobre a ação pressupõe algum tipo de teoria moral. Você pode achar que não pressupõe, mas pressupõe. Você pode achar que você se tornou um neutro do ponto de vista da moralidade enquanto Estado, mas na verdade não. E a minha reflexão é a seguinte, né? Eu quero só fazer uma reflexão bem rápida mesmo, viu, João? Eu quero deixar que você chegue já jogando todas as questões. A minha questão é se é possível você excluir uma base moral, um fundamento moral mesmo, que deve ser refletido de maneira séria, e ainda assim você conseguir falar sobre justiça dentro de um sistema jurídico, né? Esse é um ponto bastante interessante. Em que medida você tem, por exemplo, outras esferas que seriam muito mais relevantes para a construção da justiça do que o próprio direito, ou seja, o direito ele seria mais um caminho para a construção da justiça, né? Esse é um outro ponto que eu gostaria de levantar. E mais um ponto que eu acho que deve ser levantado
é que não existe neutralidade moral quando você trabalha com normatividade de ações. Não importa em que tipo, político, jurídico, social, não importa. Não existe neutralidade moral. Qualquer tipo de teoria que se preze para falar sobre ações pressupõe algum tipo de juízo sobre as ações, e esse juízo se baseia em algum critério estabelecido, né? Esse critério pode variar, tem várias teorias morais sobre isso. E o que eu quis apresentar com o texto é que o direito, para levar a sério a proposta de ser justo, não pode escurecer o fato de que existe uma teoria moral que deve ser levada em consideração, né? 2, que se não se levar em consideração uma teoria moral, ok? O direito ele não consegue ser justo, ele pode ser no máximo coerente ou consistente internamente, mas ele não consegue extrair justiça dos seus atos, ok? Na verdade, o que você teria é no máximo uma transformação semântica do ponto de vista procedimental, né? Então, aquilo que o pessoal chama de justiça, e você vai do ponto de vista do processo ou do procedimento, você vai chamar de uma outra coisa, entendeu? Um tipo de, sei lá, de coerência, de consistência, enfim, de obediência aos acordos convencionais, ok? Esse é um outro ponto para mim, e que se você afasta essa normatividade básica, ou seja, você não leva a sério uma normatividade moral, o direito ele pode ficar refém do arbítrio do juiz e do arbítrio do momento, né? Inclusive, enfim, não é o caso, né? Porque, como eu falei, eu não tenho tanta experiência na prática jurídica, muito além de, né, vocês que advogam, enfim, eu estou muito longe disso, mas daquilo que eu acompanho, às vezes, de decisões, o que me causa maior espanto nessa confusão de decisões, que pelo menos eu acompanho agora mais recentemente, talvez, seja sem, mais do que a pluralidade de ideias, né, do ponto de vista de um norte jurídico, seja talvez uma falta de reflexão sobre exatamente o que seria um norte jurídico, né? E, para mim, um dos principais problemas se dá exatamente por tomar como resolvido já o problema da normatividade moral no direito, e pelo menos assim é o que eu vejo em alguns, principalmente alguns operadores do direito, né? E para mim isso é bastante problemático. Então a minha questão é, se existe uma possibilidade do direito ser justo, essa possibilidade ela só pode passar por um debate sério sobre a normatividade que está por trás do direito. Sem esse debate sério, qualquer tipo de discussão sobre o direito, elas do ponto de vista semântico, qualquer tipo de discussão sobre a justiça no direito, semanticamente falando, ela carece de sentido, entende? E aí você vai ter que transformar a justiça numa outra coisa, uma coisa completamente diferente daquilo que se entende por justiça. Então, só para falar um pouco sobre essa experiência, ou seja, mais uma experiência filosófica, às vezes, do que prática, né? Vocês que vivem, enfim, a vida prática do direito podem, com muito mais propriedade, mostrar em que medida essa teoria se adequa ou não a essa realidade jurídica, né? Então, João, passo a palavra. Achei muito interessante a sua introdução, Luiz, porque ela até trouxe luz sobre algumas coisas do seu texto, e em muito do que você falou, concordo totalmente. Inclusive, tem um autor, não sei se você conhece esse autor, o Dworkin. Sim, sim. Não sei se você chegou a ler, porque você não citou aqui no seu artigo, mas ele tem preocupações muito parecidas com as suas e opiniões muito parecidas com as suas. Eu fiz já alguns trabalhos sobre Dworkin, né? Um autor realmente... Eu gosto muito, acho fantástico. Uma das questões que eu queria colocar quando eu vi o seu texto em que medida essa sua opinião seria controversa? Porque quando você coloca o seu argumento, grande parte do seu argumento é em falar sobre a fundamentação do direito, seria uma fundamentação moral, como o direito teria uma conexão, ou pelo menos uma conexão mínima ali com a moralidade. E você coloca ali algumas posições, a posição da conexão necessária, você coloca a segunda posição, que é a posição da conexão contingente, que você fala que é dos positivistas, e você coloca uma posição da autonomia, tá? Que eu acho que também poderia ser considerada positivista em alguma medida, mas enfim. O ponto é, o conceito de direito que você tá tratando aqui, é o conceito de direito enquanto o que se deve fazer, digamos assim, como o juiz deve decidir, como as pessoas devem agir à luz do direito. Esse é o mesmo conceito que está sendo discutido pelos positivistas.
Com relação ao conceito que você está falando, existiria alguma controvérsia de que qualquer posição não pode ser moralmente neutra? Eu dou um exemplo aqui de um positivista que você cita bastante, o Joseph Ross. Para o Joseph Ross, a adjudicação ou qualquer opinião sobre como as pessoas devem agir é uma opinião moral. Essa é uma questão moral. Qualquer fundamentação deve ser uma fundamentação moral. Acho que praticamente todos os positivistas que você cita aqui não negariam isso. O Gardner, por exemplo, o que eles falam é que a teoria deles é uma teoria, o Gardner até fala, normativamente inerte. Não é uma teoria sobre como as pessoas devem agir, como o juiz deve agir, enfim, como se obter justiça. É uma teoria conceitual sobre o que é o direito. Uma das propostas é do Ross. Ele fala sobre o exclusivismo, que o direito não envolveria a moralidade por uma questão conceitual, porque o direito envolve a autoridade. E conceitualmente a autoridade, muito embora exista aí algum elemento do moral no argumento dele sobre a autoridade, existe também alguma medida que ele diz que é só conceitual, que a moralidade não estaria envolvida porque o exercício de autoridade pressupõe uma substituição das razões morais. Mas o ponto em última medida, o próprio Ross reconhece que esse é um argumento, o argumento sobre a autoridade é um argumento moral, e no final das contas, para que haja normatividade mesmo, para que se possa falar que o direito impõe obrigações, ou para que se possa falar como o juiz deve agir, envolve uma discussão moral. O que eu gostaria de ter visto no seu texto são os exemplos de discussões que se poderia falar que os positivistas são conceituais, mas é uma discussão positivista normativa, digamos assim, que diria que existe justiça, porque uma coisa que você coloca no começo do seu texto, existe justiça na lei, na aplicação da lei, e o que você parece sugerir o tempo todo que existiria uma moralidade, e eu queria até saber, uma das coisas que eu queria te perguntar é qual que é o seu conceito de moralidade, que uma hora parece que você está falando de uma moralidade social, que seria, no final das contas, uma questão empírica, e agora parece que você está falando de moralidade num sentido mais as razões para agir, num sentido mais etéreo, digamos assim, que eu acho que é o sentido da filosofia moral. O ponto eu queria ver uma discussão de teorias que falassem sobre a justiça no direito, encerrada na própria ideia de lei. E eu não vi isso. Eu só vi o tempo todo você falando como se a lei fosse... Como se houvesse uma determinação da lei e houvesse a moralidade por trás disso e o operador do direito tivesse sempre que seguir a moralidade. Tá? A minha dúvida no final das contas, qual é o efeito prático do direito? Sobra alguma relevância para o direito? Isso não desemboca no que alguns autores chamam na tese da não diferença? Ou seja, o direito não teria diferença nenhuma? O juiz simplesmente olha, na hora de julgar um caso, ele olha para a moralidade, se o direito diz algo contrário à moralidade, ele simplesmente segue a moralidade. Em algum momento ele segue o direito? E indo além, em algum momento, existe alguma proposta que diga que seria bom seguir o direito? Quais são essas propostas? Eu gostaria de ter visto isso. E a maior preocupação no final é essa. Existe algum espaço para diferença? O direito faz alguma diferença, no final das contas, na sua proposta? Existe alguma autoridade do direito ainda na sua proposta? Posso responder? Sim, por favor. Okay, obrigado, João, pelas colocações. Eu vou começar... Vamos ver se eu esqueci alguma coisa, você me avisa, tá? Que eu fui anotando aqui, entendeu? Pode ter passado alguma coisa. Você fala sobre se o meu conceito de direito, de alguma forma, ele poderia ser tratado como controverso, né? Que foi, eu acho que foi onde você começou, se essa tese que eu proposto, né? Que eu proponho seria controversa, você faz uma pergunta se os positivistas, por exemplo, poderiam trabalhar com a ideia de uma certa moral inerte, e aí você coloca, né, evocando o Ross, inclusive o texto que eu trouxe dele, né, ele fala exatamente sobre isso,
em que medida o direito, na verdade, envolve autoridade, e que essa autoridade ela poderia ser, então, um substituto das razões, das razões morais. Seria isso ou não? Só a primeira questão, só para... Na verdade, em que medida os positivistas discordariam? Em que medida você está realmente... essas outras entendi. pessoas que você fala que seriam os adversários, os seus inimigos teóricos, em que medida eles são de verdade? Porque eu acho que você está discutindo um conceito, por exemplo, o Russ. O Durkheim discute o seu conceito de direito. E o Russ, quando comenta o Durkheim, ele fala assim, não, mas isso é uma teoria da adjudicação. Isso aí é uma outra questão. Eu estou falando aqui do conceito de direito, é um conceito que eu até considero um conceito, digamos, sociológico de direito. Ele está falando, isso é outra coisa, isso é teoria da adjudicação, é uma outra questão. O que eu estou falando não tem qualquer implicação porque as pessoas devem fazer, porque o juiz deve fazer. Mas se a gente estivesse discutindo isso, sem dúvida alguma é uma teoria moral, e sem dúvida alguma o que resolve isso é uma discussão moral, são argumentos morais. Mas o que eu posso entender é o seguinte, você pode entender o direito, por exemplo, como uma mera abstração, entendeu? Por exemplo, do texto que eu li do Russ, né, do Haas, né, na verdade, ele propõe, por exemplo, que o direito ele poderia ser composta de partes, né? Porque, assim, uma coisa que ele me levantou lá, que tem me levantado a questão, é que o direito ele é um composto de coisas. O direito não é assim, a gente vira, quando você fala da autonomia do direito, se você entende que o direito não é só o somatório de partes, significa que ele é um ente autônomo. Eu chego a falar sobre isso. O direito não é a lei, o direito não é o operador, o direito não é a moral e o direito não é a argumentação. Significa que, à medida que esses três elementos eles interagem, você cria um outro ente, entendeu? Porque, ou seja, se eu pensar assim, o direito é o juiz aplicando a lei? Não, porque não existe juiz aplicando a lei se você não tem a lei, você precisa, para o próprio direito, o reconhecimento da própria construção da lei. Então, significa dizer que o direito não é um mero ato mecânico, entendeu? E isso que eu quero dizer. Não me parece, pelo menos dos positivistas que eu já li, como Kelsen e o próprio Raz, eu li um pouco de Hart, né, mas Hart não é muito... Enfim, eu tenho menos conhecimento nesse sentido. Não me parece que o direito ele precisaria ter uma conexão necessária, que inclusive que é a tese que geralmente as pessoas colocam, né? Raz ele começa o texto dele falando assim, que existe uma relação entre direito e moral, isso é óbvio, né? A questão não é essa, que existe uma relação, a questão é saber o grau de intensidade dessa relação. E ele fala, a minha tese é que não é necessária essa relação. O que eu estou tentando afastar é exatamente que sem ou seja, se você afasta a necessidade dessa relação entre direito e moral, entendeu? E o direito como um tipo de princípio de autoridade, a minha ideia é o seguinte, como que você garante o fato de um juiz ter na sua decisão, entendeu, algum tipo de dever de obediência? O que eu quero mostrar é que por trás desse dever de obediência tem uma teoria moral, entendeu? Mesmo que ele ache que não tem uma teoria moral. Então, por exemplo, eu cito um texto de uma filósofa britânica que ela faz em 58, né, que é a Anscombe, que ela faz uma questão que é muito interessante, que ela fala o seguinte, diante das propostas de teorias morais até hoje apresentadas, como é que a gente consegue manter a ideia de obrigação, de dever e de necessidade, entendeu? Então, por exemplo, se eu digo assim, eu sou obrigado a, né, ela dá um exemplo que eu acho bem interessante, imagine que você ligue para uma pessoa e peça batatas, essa pessoa entregue batatas na sua casa, e eu digo assim, e ela manda uma mensagem depois, agora você me deve R$200, vamos supor, né? De onde é que nasce essa ideia de que você está obrigado? Você deve, entendeu? Quando eu digo, por exemplo, que o direito, o juiz, ele tem uma normatividade na sua decisão, na sua sentença, que a decisão ela é obrigatória, entendeu? Significa dizer que ele teve que tirar essa normatividade de algum lugar, entendeu? E a questão é, não basta só um tipo de convenção do ponto de vista da autoridade, porque a autoridade ela pode ser entendida como convencional, um tipo de contrato, entende? Mas você pode também entender a autoridade não somente vindo de um tipo de contrato, ou seja, uma teoria da autoridade também, a meu juízo, é uma teoria normativa porque ela impõe obrigações. Se você diz que uma pessoa é obrigada a tal, eu preciso saber por que essa pessoa ela tem condições de me dizer que eu sou obrigado. O que a Anscombe levanta de maneira muito interessante? Quando há uma mudança do fundamento moral, principalmente consequencialista, uma moral deontológica kantiana, aquele sentido de obrigação, ele perde o seu fundamento primeiro, que estava muito vinculado a um tipo de teoria moral mais grega ou cristã, entendeu? Então, ela dá um exemplo que é muito interessante. Imagine que todos os tribunais do mundo terminassem. Eu poderia dizer que uma pessoa é criminosa ou não?
Aí fala assim, parece um pouco estranho, porque você usa um sentido semântico da palavra obrigação, que vem de um contexto de uma teoria moral específica, e você, de repente, destrói esse contexto de teoria moral e começa a usar numa outra teoria. A minha ideia é que quando você fala de obrigação, entende, por exemplo, um juiz tem autoridade, ou alguém tem uma autoridade para poder constituir uma lei, ou para poder decidir com base nessa lei, ou o Supremo tem uma autoridade, por exemplo, para dizer qual é a melhor interpretação referente à Constituição, né? A pergunta que eu faço é, como é que nasce a capacidade de gerar obrigações desses agentes, entendeu? Isso não é simplesmente uma teoria política, pelo menos a meu juízo, ou seja, um tipo de teoria exclusivamente sobre autoridade, entende? Para mim, há aí um tipo de normatividade. Significa dizer que existe algum tipo, e aí tem duas questões, existe algum tipo de necessidade de obediência moral, ou seja, você assume que a vida social ela tem algum tipo de finalidade moral, ou você assume que a pessoa que está com o poder de instante, que é uma coisa que, em geral, as pessoas querem afastar, e eu não sei se é o Guest, que eu cito aqui, faz menção a isso, ou a Mata, agora eu tenho que olhar o texto depois, que ele fala, olha, o problema é que você tem, na ideia de poder, sem uma normatividade, você pode ter simplesmente um poder arbitrário. Como é que você exclui o poder arbitrário? Dizendo que aquele que diz e que cria obrigações, ele tem algum tipo de normatividade que sustenta a sua autoridade. Então, o que eu acho que há uma diferença aqui em relação à minha postura, e pelo menos daquilo que eu vejo e principalmente em Kelsen, né? Mas apesar de que o positivismo atual está bem distante do de Kelsen, né? O pessoal anda trabalhando com teorias muito mais sofisticadas, pelo que eu tenho visto, é que sem você reconhecer que você não pode afastar a necessidade da relação entre direito e moral, dificilmente você consegue fundamentar a capacidade de uma autoridade criar obrigações. Por quê? Porque você cria um sentido semântico chamado obrigações, de alguém que não tem a capacidade, entendeu, de poder criar esse tipo de obrigações para a humanidade. Esse é o problema. Então, nesse ponto, eu acho que já minha teoria se afasta da teoria do positivismo. Já caminhando um pouco nesse sentido, e por que o direito ele é diferente? Porque teorias de justiça e teorias morais geralmente são teorias em abstrato, entendeu? A questão é que você poderia pensar, eu acho que o Raz coloca isso, e outro autor também, acho que o Guest coloca, ele fala o seguinte, se você olha a história da humanidade, a humanidade sempre procurou instituições para fazer valer essas teorias de justiça ou de normatividade, entendeu? Uma das instituições que nós pleiteamos hoje como que tem esse papel importante é o judiciário. Então, significa dizer que o judiciário ele tem um papel de poder fazer com que a justiça seja feita, principalmente em relação às leis, né? Tá certo? Ou seja, a autonomia do judiciário em relação à política não é que o juiz ele é escravo da política, porque ele tem um papel totalmente diferente, entendeu? Mas compete ao direito, entendeu? Na sua autonomia, na sua autonomia não completamente normativa, né? Mas o fato dele ter um fundamento na moral não significa que ele é reduzido à moral, né? Porque o juiz ele não faz filosofia moral quando ele decide, mas a partir de uma teoria moral ele decide. Então significa dizer que o direito ele pode ser entendido como uma reflexão do ponto de vista da moral, entendeu? A partir da moral, sobre a instanciação desses elementos morais via, entendeu, uma instituição específica, no caso via leis e via acordos sociais, entendeu, que são pleiteados são abarcados pelo próprio direito, ok? Então eu acredito que não tem como, o fato de você, por exemplo, ter uma instância que é fundamentada em outra, não faz com que uma coisa seja reduzida a outra, entendeu? O fato do juiz ter que se basear numa teoria moral para poder decidir, não transforma o juiz num filósofo moral, em hipótese alguma. Transforma o juiz, ele, na verdade, apenas um norteador, né? Ele fala com que o juiz, por exemplo, ele precisa, na sua ação, ter algum tipo de fundamento, ok? Que vai fazer com que a sua prática, por exemplo, busque um tipo de excelência. Tanto é que eu coloco que, do ponto de vista de normatividade, a justiça ela também envolve uma questão de caráter, o que afasta um pouco da exclusividade do direito em relação à prática da justiça. Agora, do ponto de vista do direito, naquilo que a gente resolveu, aquilo que a gente decidiu enquanto sociedade viver sob os auspícios do direito, isso também faz com que o direito busque a própria justiça. Então, significa que naquilo que o direito é autônomo, na constituição das leis, na constituição daquilo que nós chamamos de direito com D minúsculo, né? Ok? O direito com D maiúsculo, o direito com D minúsculo, significa que na constituição desses elementos, o direito tem um papel importante de manter essa normatividade, ok?
vigente nas organizações sociais, entendeu? Nas relações sociais que resolveram se pautar, que decidiram, do ponto de vista político, se pautar pelo auspício da lei. Então, não acredito que o direito perca sua autonomia nesse sentido. Agora, eu só acho que o direito, diferentemente do que se prega, ele não é o lugar privilegiado da justiça, sob hipótese alguma, né? Pelo menos assim, na minha visão, isso não se coloca. E do ponto de vista do meu conceito de moralidade, o meu conceito de moralidade ele é principiológico. Ele não é um conceito social. Eu não acredito nem em convencionalismo, nem em consequencialismo, entendeu? Do ponto de vista moral. Para mim é completamente principiológico, ou seja, existem princípios morais, mesmo que sejam básicos, e esses princípios morais norteiam as ações. Aquilo que envolve ação, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista social, é regido por esses princípios. Então, para mim, não entra qualquer tipo de convenção, que eu acho que as convenções elas são vazias nesse sentido, principalmente a convenção ela não tem aquele poder que eu falei de gerar obrigações, tá certo? Ela tem apenas arbitrariamente o poder de gerar obrigações, mas não moralmente, assim como do ponto de vista consequencialista, se você esperar o resultado para poder entender uma relação moral, significa que você tem um tipo de cálculo de custo, entendeu? E fica parecendo que a moralidade ela envolve um custo, ok? E aí você pode instrumentalizar, por exemplo, as próprias ações. Então, eu acho que também não é um caminho muito viável para poder justificar o direito, né? Então, eu acredito numa teoria moral mais principiológica mesmo. Obrigado, Luiz. João, não sei se você quer reagir. Eu discordo de algumas interpretações do Luiz sobre os autores, sobre o Ra, sobre o Kelsen, mas eu acho que não é interessante ficar insistindo nisso. Uma coisa que eu queria insistir, o que parece o texto, e até você poderia esclarecer se talvez eu tenha interpretado de uma forma errada. Se o direito depende da moral, parece que você quer sugerir mais ou menos o seguinte: o juiz, vamos usar aqui a situação do juiz. O juiz, ao decidir, o tempo todo, quando ele vai decidir, pode ser que tenha lá uma lei determinando que ele faça A, mas ele tem que analisar todas as razões morais ali, subjacentes, ver qual que é o resultado do balanço das razões, e se as razões morais disserem B, ele tem que seguir B. Parece que é isso mais ou menos que você está falando, tá? A questão é, se o juiz está fazendo isso o tempo todo, qual é a normatividade do direito propriamente dito? O direito não faz diferença nenhuma? O direito seria a mesma coisa que um conselho? As autoridades estão lá falando, olha, vocês devem fazer isso, mas, enfim, é um conselho. Eles estão dando não razões para agir, o direito não está dando razão para agir, está dando razão para acreditar no balanço das razões, e daí não tem diferença prática nenhuma no final? É essa a minha dúvida sobre qual, no final das contas, qual é a diferença prática do direito, se a gente considerar que o juiz está sempre... o juiz ou qualquer pessoa que esteja decidindo como agir à luz do direito, se ele está o tempo todo refletindo sobre o que ele deve fazer moralmente. Obrigado pela questão, né? Em relação a isso que você estava falando, o que eu coloco lá é o seguinte: o direito ele tem um elemento argumentativo e interpretativo, entendeu? Quando o juiz ele decide sobre A ou B, sobre a lei, ele não deveria decidir, né? Pelo menos o que eu entendo, simplesmente com base nas suas próprias razões. Então vamos imaginar, por exemplo, uma lide, né? Que você tem duas partes e uma parte propõe a interpretação A e a outra parte propõe a interpretação B, tá certo? O juiz, essa isenção moral, eu acredito que não exista, né? Ok? Tá certo? O que o juiz vai tentar fazer não é fazer, como eu falei, não é fazer uma filosofia do direito em relação ao fato concreto, porque uma filosofia do direito não é em relação a fatos concretos. Uma filosofia do direito, como eu entendo, uma filosofia moral. Ele não vai tentar fazer uma filosofia moral, porque a filosofia moral não é sobre fatos concretos. A filosofia moral é sobre os princípios. O que o direito ele tem de importante? É dar densidade dos princípios aos casos concretos. Isso não é tarefa do filósofo moral. O filósofo moral, ele não fica analisando caso a caso, dizendo em que caso isso compete ou esse caso isso não compete. Isso não é tarefa. Se você pegar um texto de Platão, um texto de Aristóteles, né, a teoria de Aristóteles é um pouco diferente porque ele tem um critério de moralidade que depende da ação prática, né? Mas se você pegar, por exemplo, algumas teorias mais abstratas, você nota que o que se está argumentando, eu poderia citar até o Rawls, né? Você cria situações ideais
a partir da qual o Conselho de Justiça vai ser constituído. O caso concreto compete ao juiz. O caso concreto não compete ao filósofo moral. Então, diante de uma lide, um filósofo ele nunca conseguiria resolver. Entendeu? Se o juiz fosse um filósofo, ele ia passar eternamente falando, mas tem esse caso, tem esse também, tem esse caso, tem isso também, tem esse caso, tem isso também. Então, nesse sentido, a positividade da lei é o que, na verdade, amarra o juiz à realidade, entendeu? O que eu acredito em relação aos princípios é como se os princípios fossem algum tipo de guarda-rei, algum tipo de falando, olha, se você extravasar isso daqui, a sua interpretação ela pode cair ou no subjetivismo exagerado ou algum tipo de arbítrio, entendeu? Então, o juiz ali que decide, e você imaginando um advogado, né, imaginando o Ministério Público, imaginando seja lá quem for que esteja participando, por exemplo, de um julgamento em si, todos vão propor uma interpretação do ponto de vista do direito. Ou seja, eles não vão propor uma nova filosofia moral. O que eles vão fazer é tentar densificar a filosofia moral. Isso é completamente jurídico, entendeu? Isso não compete, por exemplo, a outras realidades. Inclusive, para mim, não compete nem, aí sim, nem a política. Eu acho que a política, ela, nesse sentido, caminha mais para uma ideia de abstração do que para essa ideia de densificação do caso concreto. Eu digo, por exemplo, a política no sentido da elaboração das leis, né, o poder legislativo. A gente está falando basicamente de direito, né, não de política pública, poder executivo nesse sentido. Entendeu? Então, para mim, nesse caso, existe um papel muito diferente do juiz e do advogado, porque o advogado, ele, de alguma forma, entre aspas, ele é um juiz, né? Porque ele interpreta também o caso à luz, né? A uma certa luz e propõe uma interpretação. É porque o papel, do ponto de vista operacional, é um pouco diferente, mas o promotor também é um juiz nesse sentido, porque eles julgam, ou seja, eles emitem análises sobre a relação entre o caso concreto e os princípios. Então, para mim, a autonomia do direito se dá exatamente, e eu insisti muito nisso, que eu chamo de instanciação da própria justiça, entendeu? Então, nunca um advogado ou um juiz pode ser um filósofo do direito. Eu, pessoalmente, né, aí só um parênteses, acho que nenhum juiz deveria colocar em sentença algum tipo de teoria que ele inventou. Eu, pessoalmente, né? Eu, enfim, como eu ainda sou recente, né, no estudo de direito, mas a impressão que eu tenho é que o juiz ele cria uma tese e ele testa a tese numa sentença. Para mim, isso é um absurdo, entendeu? Porque aí ele passa a ser quase um filósofo do direito quando ele testa uma tese numa sentença. Eu acho que o juiz ele já tem que pegar debates, né, do ponto de vista sobre teorias já bastante maduras. Então, significa que ele não é o filósofo na ação. Ele é aquela pessoa que densifica, o densificador, ou seja, aquele que instancia de fato o princípio em relação à própria realidade. Então, nesse sentido, para mim, isso não é uma tarefa que pode ser feita por outra pessoa ou por outra instituição, entendeu? Para mim, também nem a política entraria nesse ramo e muito menos uma teoria moral. A teoria moral ela nunca poderia se prestar a ter que analisar caso a caso, entendeu? Compete, esse é o caso da questão do direito. Tornar a justiça uma própria realidade nos casos e que envolve e que envolve a lei, né? Claro que hoje em dia, enfim, no Estado Democrático de Direito, mesmo que você queira bater na porta de alguém para poder cobrar uma dívida, isso é uma coisa que a lei permite, né? Entendeu? Isso é uma coisa que a lei te dá a possibilidade. Você bater na casa da pessoa e falar, você está me devendo tanto, você quer me pagar ou não? Entendeu? Então, de alguma forma, o próprio direito que permeia a nossa vida dá chance para que a instanciação desses princípios ele se faça no caso concreto. Então, para mim, mais uma vez, não acredito que isso desmereça ou retire a autonomia e a especialidade do direito, entendeu? Exatamente porque o direito não é só escravo da moral, entendeu? Ele não é moral mais lei, mais operador, mais... É um ente autônomo. Por que ele é autônomo? Porque ele tem uma função própria quando ele se relaciona com a moralidade, que é diferente, por exemplo, de um teórico da moral, diferente, por exemplo, de um político em relação à moral, ou, enfim, de um outro debate, por exemplo, né? Obrigado, Luiz. Não sei se o João quer falar alguma coisa. A Melisa está inscrita. Pode passar para o pessoal. Obrigado. Melisa, por favor. Obrigada, Luiz. E também obrigada, Luiz Felipe, por compartilhar o seu texto com a gente. Vocês estão me ouvindo bem? Eu fiquei com várias dúvidas durante o seu texto, mas eu vou tentar falar um pouco das minhas impressões principais aqui, que eu achei que são mais sérias.
Primeiro de tudo, quando eu li o título, eu confesso que me chamou a atenção e até me instigou a participar do debate, porque é um título bem simples, né? Sobre a possibilidade da justiça no direito. E eu fiquei pensando, como que ele vai responder isso, né? Porque é um debate que gigantesco da filosofia e da filosofia política e no direito também. Eu não acho que tem nada muito certo nesse sentido, e o seu texto, o título parece, né, que a pretensão é de dar uma resposta para isso. Então, o primeiro ponto que eu queria falar é esse, né, se você colocar mais a impressão que eu tive, né, de que talvez eu achei um pouco ousado, assim, o título, e também porque, e aí uma sugestão, né, seria talvez tentar colocar aqui sobre qual perspectiva você vai estar argumentando, né, o que você considera como justiça, na verdade, e até sobre a possibilidade de justiça no direito. Então, quando eu li o título, eu pensei, ele vai estar seguindo alguma linha, enfim, algum autor, talvez, né? Mas aí eu senti falta durante o texto mesmo dessa referência, né? Porque você falou que já leu Hart, já leu Dworkin, mas há um debate que foi inaugurado a partir de Hart muito grande, né, sobre a relação entre direito e moral, e Dworkin é um dos que falam muito sobre esse tema, e inclusive defende até uma linha ali de teoria do direito que você não mencionou, que é a interpretativista. Enfim, eu acabei sentindo falta de que você siga alguma linha aqui para tentar buscar essa resposta, né? Lá na página 5, no segundo parágrafo, você vai falar que, diante do exposto, do que você já colocou até ali, que há 3 possibilidades de teoria do direito. A primeira, baseada na ideia da indissociabilidade entre moral e direito, normalmente atribuída às teorias de direito natural. A 2, outra vinculada à não necessidade relacional entre direito e moral, comumente chamado de positivismo, afastando uma interpretação comum como tese da separação total. E o terceiro, uma última, que compreende o direito como um sistema normativo completamente autônomo. Eu achei que também aqui faltou você referenciar quais são os autores que estão na frente de cada uma dessas teses, né? A primeira, quando você fala que é uma baseada na ideia de insociabilidade entre moral e direito, elas não são só, pelo que eu sei, ligadas às teorias de direito natural, né? Existem muitas teorias mais contemporâneas que também pressupõem essa indissociabilidade. Inclusive, a de Dworkin considera que o direito é um ramo da moral. Então, está tão indissociável, na verdade, a moral é algo maior da qual o direito faz parte, né? Enfim, então, eu senti que faltou referência nesse ponto e também que faltou falar sobre essas teorias mais contemporâneas, né? E aí, lá no final, nas conclusões, o segundo parágrafo da sua conclusão, você fala que defendo que só é possível um direito justo se houver relação entre direito e moral. Aqui, de novo, como você não se vincula a nenhuma dessas teorias, fica difícil de entender o que você está querendo dizer com essa possibilidade de um direito justo. Porque justiça e moral também são termos interpretativos
muito abertos, né? Indeterminação da linguagem, tudo isso tem que ser considerado para que a gente consiga entender o que você quer dizer quando você fala que há justiça quando há relação entre direito e moral. Então, que moral que é essa? De onde que ela vem? Quais são os critérios? Como que os juízes devem agir, então, nesse sentido, quando eles interpretam as normas do direito? Enfim, aí a minha última dúvida que eu vou deixar como pergunta, então, é essa, né? Tentar extrair de você uma clareza maior no sentido de saber qual foi a sua conclusão de fato. O que você entende como o direito justo é um direito que existe relação com a moral? O que você entende por isso? Assim, talvez precisaria deixar um pouco mais claro. É isso. Obrigada. Elisa, obrigado. Eu vou começar pela essa primeira questão de que eu não me vinculo a nenhuma teoria. De fato, eu não me vinculo a nenhuma teoria, não. Ok? Eu não acho que nenhuma teoria tenha respondido satisfatoriamente a essas propostas, entende? Eu tenho uma inclinação maior ao justnaturalismo, eu acho mais interessante, mas algumas, vamos dizer assim, algumas propostas do próprio justnaturalismo ainda me deixam um pouco ressabiado. A minha ideia era, de fato, não me vincular a nenhuma teoria, porque eu não quero, a partir de uma teoria, dar essa resposta, entendeu? A minha questão é mais ou menos o que nós chamamos de uma metateoria. O que é uma metateoria? É que uma teoria que, por exemplo, vamos pensar naquele caso, D1, D2, D3, né? Que eu não referenciei. Eu até coloquei normalmente, né? Eu não falei que era exclusivamente, né? Então, por exemplo, D1, na tese da associação, normalmente teorias de direito natural. Eu já vi gente chamando Dworkin de justnaturalista, para vocês terem uma ideia, ok? Eu acho que ele não é, né? Eu confesso ter ficado até bastante confuso nisso. Eu falei, gente, não é possível, ele não me parece. Mas já vi gente, exatamente por conta disso, classificá-lo dentro do hall, daqueles que seriam classificados como justnaturalistas, exatamente por isso. Tem o pessoal do positivismo, por isso que eu falei normalmente, inclusive até eu enfatizei que a tese, pelo menos as teses que eu vi mais recentes do positivismo, não trabalham mais com a tese da separação total, entendeu? Ok? De todos os textos que eu li, né? Então eu até coloquei em face de não trabalhar com a tese da separação total. É só uma ideia do que você entende por necessidade. Uma coisa é ter relação, outra coisa é ter uma relação necessária, né? Esse modal ele faz toda a diferença. Então seria uma relação contingente com a moral e não necessária. Eu também não me apego nenhum. O que eu quis mostrar é que todas essas teorias, e a teoria da autonomia, né, do Bickenbach, elas trabalham com a ideia de que você precisa, é isso que eu estou tentando falar, você precisa, para classificar algo como justo, você precisa predicar uma conduta. E aí eu já coloco a sua última questão. Você fala, como é que eu respondo o que é justiça? Eu defino o que é justiça. Eu coloco que a justiça ela tem 3 elementos, né? Envolve o caráter, envolve a instituição, envolve um estado de coisas. E eu defino a justiça seguindo uma certa proposta, em que eu coloco que a justiça ela é um tipo de adequação, entendeu? Eu não faço filosofia moral aqui, isso eu não faço, né? Que foi até o que o João falou. Eu falo que eu parto de um pressuposto de uma moral principiológica, mas não teria como, num artigo como esse, eu definir o que é a minha filosofia moral, entendeu? Porque isso já demandaria um artigo completo, um livro, enfim, uma vida inteira de pesquisa. Eu falo que, partindo da ideia de que você pode desenvolver uma teoria moral principiológica, entendeu? Partindo desse pressuposto, ou seja, a possibilidade, as condições de possibilidade de que você analise o direito como justiça requer que você crie predicações sobre conduta. O que é uma predicação? Predicação é uma qualidade. É aquilo que eu estava falando. Se eu digo para você o seguinte, Melisa, pensa no caso, por exemplo, da decisão, sei lá, o pessoal estava discutindo esses dias do Marco Aurélio ter soltado lá aquele chefe do PCC. Eu viro e falo assim, essa decisão ela é justa ou ela é injusta? O que significa esse predicado justo ou injusto? Significa uma qualificação. Se você está dando uma qualidade, significa dizer que essa qualidade ela implica características, entendeu? Qual é a minha ideia de caracterização de algo? Ou seja, toda teoria de justiça, ela diz como uma ação ela passa a ser avaliada. E por que uma teoria de justiça diz como uma ação passa a ser avaliada? Porque ela se baseia em algum tipo de critério de avaliação de conduta. Entendeu? Eu não expliquei exatamente qual é a teoria moral que subjaz, como eu falei, mas o que eu disse? Que qualquer predicação de justiça em termos de ação significa justiça como adequação.
Então, por exemplo, se você propõe determinados princípios morais, como os princípios que devem nortear, e eu coloco, inclusive, dois princípios que devem nortear o direito, a meu juízo. Primeiro, que é o aprimoramento e o bem da humanidade e da sociedade, o bem da pessoa individual e da sociedade. Se você, por exemplo, tem uma conduta que fere esses princípios, essa conduta poderia ser classificada como injusta. Tá certo? Ela poderia ser classificada como imoral também, mas por que ela é injusta? Porque ela não se adequa, entendeu? Ela não se adequa aos princípios que norteiam, que balizam a predicação de condutas. Ou seja, eu digo que a justiça está no âmbito da predicação. A justiça é um predicado, a justiça é uma qualificação das condutas a partir dos princípios que você adota como como teoria moral. E aí, claro que a gente precisaria desenvolver uma teoria moral. Eu só não acho que esse artigo seria o lugar ideal para desenvolver uma teoria moral, porque uma teoria moral demandaria uma sofisticação gigante. Se você pegar Dworkin, se você pegar qualquer um desses autores, por exemplo, o Rawls desenvolve um livro só sobre teoria da moral, que é a teoria da justiça, para poder justificar essa teoria de justiça, entendeu? E que depois ele ainda tem que repensar sobre isso. Eu não estou entrando nesse mérito, e para mim não precisa entrar nesse mérito. Por quê? Porque eu estou classificando a possibilidade da justiça como adequação. Se você não tem critérios morais, você não tem como adequar, entendeu? Essa que é a minha questão. Por que ela é metateórica? Porque eu estou analisando as propriedades da própria condição de possibilidade de você adequar condutas e predicar condutas, entendeu? Então, se eu digo assim, uma pessoa roubou, que é o caso do Gadamer, né, quando ele cita lá, uma pessoa roubou e a pessoa não foi presa, entendeu? Como é que eu posso dizer que roubar é uma atitude injusta? Eu parto do meu pressuposto moral e verifico se essa conduta ela se adequa, entendeu? Então, a minha teoria de justiça eu coloco, que é uma ideia de adequação, entendeu? E eu faço menção, né? Eu cito aí tanto o Finis, né, quanto o Gadamer. Eu poderia ver se realmente, porque eu não acho que a minha teoria seja exatamente a teoria deles, né? Porque, em geral, eles trabalham com aquela teoria de que justo é dar a cada um o que merece, né? O problema do que merece, é o que eu estava levantando, quando eu falei com o João, é que o termo merece, né, aquilo que o pessoal usa em inglês, ele precisa de uma teoria normativa muito específica que boa parte desses teóricos abandonou, entendeu? Por isso que eu estou falando que o direito tem que olhar para as teorias morais com mais carinho, porque as Combe, ela faz uma comparação muito interessante, foi aquela que eu falei. Dependendo da teoria moral que você tem, o conteúdo semântico que você usa, como você levantou bem, né, da questão da interpretação semântica, ele varia. Então, o que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar que a semântica de justiça está vinculada a uma qualidade. E a semântica de justiça ela tem que ser entendida, e ela só pode ser entendida dentro do contexto de um princípio moral apresentado. Entendeu? Para mim, justiça não pode ser convencional, para mim, justiça não pode ser um mero artifício, como vários autores. Eu poderia citar aqui um sem número de autores, principalmente a partir da modernidade, que tentam trabalhar com a ideia de justiça como convenção, né? Mas minha ideia não era essa. A minha ideia é falar o seguinte: se você pretende construir uma teoria de justiça, a sua teoria de justiça tem que ter antes uma teoria moral, entendeu? Então, sem uma teoria moral, aquilo que nós chamamos, dado uma ação de injusto, entendeu? Ela perde e é esvaziada no seu conteúdo semântico, porque ela passa a ser uma coisa meramente convencional. Por quê? Porque você trabalha com teorias morais completamente incompatíveis. Por quê? Porque a noção de obrigação ela nasce de um contexto específico de teorias morais, entendeu? Que são teorias a partir do qual você tem um fundamento último da moral, para você dizer que algo é obrigatório ou não, entendeu? Enquanto que se você tem, por exemplo, teorias como utilitaristas, igual eu falei, consequencialistas e de outros tipos de teorias morais, você está utilizando uma semântica de uma teoria moral que não é consequencialista e você mantém o mesmo sentido para uma teoria moral que não se compatibiliza, que é o que é chamado de falácia naturalística, né? Não sei se você já ouviu falar nesse sentido, que é você tentar derivar obrigações de mero estados de coisas, entendeu? Então, o que eu quis mostrar para vocês, o que eu quis mostrar aqui com essa teoria, pelo menos esse princípio moral subjacente, é que a teoria do justo ela só é derivada se você tiver uma base moral que não é convencionalista e nem consequencialista. Tem que ser uma base moral principiológica. E por quê? Porque você precisa adequar determinados critérios, entendeu? A justiça. E um dos critérios importantes para a conduta e para a predicação de justiça tem a ver com aquilo que você entende qual é a finalidade da vida humana,
entendeu? E aí eu trabalho com uma certa teleologia, eu tento enfatizar isso muito, né? Isso é uma coisa que o pessoal do direito basicamente quase acabou, né? A ideia de teleologia. Eu acho que isso não foi acabado, pelo menos do ponto de vista filosófico, isso é uma coisa muito viva ainda, tentar entender do ponto de vista a finalidade das coisas, das ações, etc. e tal. Então, em relação à sua questão do que seria o justo, eu coloco isso, né? Na verdade, a partir aqui da página 15 até a página 19, que eu trabalho que a justiça tem 3 dimensões, que ela envolve o caráter do agente, envolve a questão da instituição, envolve um estado de coisas. Inclusive, eu reduzo o estado de coisas a essas 2 realidades aqui. Eu, na página 14, falo, né, que defino o que seria justiça. A adequação está relacionada a um princípio, entendeu? Então, podemos dizer que a justiça, né, ipsi literis, está em buscar sempre realizar os princípios que norteiam a sociedade em prol de sua teleologia. Então, eu coloquei aqui algumas definições de justiça. Eu não coloquei uma teoria moral, isso é fato. Isso eu fiz apenas menção em relação a essa teoria moral. Eu só não sei se caberia aqui uma discussão sobre esses elementos da teoria moral. Em relação ao debate contemporâneo sobre essas teorias, eu confesso que eu fiquei um pouco na dúvida quando eu escrevi o artigo, se a minha ideia era escrever um artigo apenas para citar qual é o debate, qual é o estado da arte do debate sobre justiça, ou de alguma forma contribuir. A minha ideia era ser muito mais autoral, por isso que meu texto é muito mais passível de ser criticado e você não concordar com ele, entendeu? Porque a minha ideia não é falar Rawls disse isso, Hart disse aquilo, Kelsen disse aquilo. A minha ideia é quais são as possibilidades de uma discussão sobre justiça, entendeu? E isso é muito mais controverso, é claro, né? Porque significa que eu preciso desenvolver toda uma densidade argumentativa sobre isso. E eu acabei não optando mesmo por trazer todo esse debate. Foi uma opção mesmo em relação ao artigo, por aquilo que eu pretendia com o meu artigo, que era, de alguma forma, discutir uma metateoria sobre o próprio modo de predicação da justiça, entendeu? Que é o que eu estava falando com o João de início. Se uma pessoa do direito quer discutir justiça, para mim, ela precisa, de alguma forma, levar a sério que tipo de teoria moral subjaz a sua discussão. Se não levar em consideração isso, você vai ter vários problemas semânticos, entendeu? Em relação ao uso da palavra como obrigação, a dever, direito e outro tipo de predicação de condutas, tá certo? Então, era mais ou menos essa ideia. Minha ideia não foi me vincular a ninguém mesmo, não. Ok? Obrigada, Luiz. Michel, quer fazer as suas considerações? Opa, peraí, que você ficou no mudo. Desculpe. Agora dá para me ouvir? Dá. Desculpe que não conheço bem essa plataforma. Não tem problema. Boa tarde boa noite a todos e todas. Agradeço, Luiz Felipe, por ter compartilhado o texto, que li com muito interesse. Bom, a minha observação, na verdade, era um pouco parecida àquela que acabou de fazer Melissa, então vou tentar adicionar somente algumas considerações rápidas. E, por outro lado, também acho que você já respondeu de forma exaustiva agora. Queria dizer somente que uma coisa, que embora a pretensão do texto não seja de abordar com o debate contemporâneo em relação à conexão entre direito e moral, ou a tese da separação, eu acredito que, ou seja, pelo menos na parte introdutiva, a meu ver, seria importante fazer referência a um aspecto básico, que é o seguinte, que eu também, basicamente, como Melissa, gostaria de enfatizar que esse tema não é um dos problemas da filosofia do direito, mas é o problema principal, ou seja, desde quando nasceu a filosofia, basicamente, já na época da sofística grega, com autores como Protágora, Georgia, Antifonte e outros sofistas gregos, e por outro lado, a partir da Antígone de Sófocles. Desde aquele momento, os seres humanos, não somente os filósofos, mas os seres humanos não pararam de se interrogar sobre esse problema, e, ao meu ver, esse aspecto não dá para esquecê-lo. Ou seja, entendo que a sua
ideia não seja de fazer referência ao debate, mas, a meu ver, é um aspecto que não pode ser esquecido, o fato de que, atrás desse problema, que é o problema principal da filosofia do direito, há um debate que é imenso. Então, eu, sinceramente, sentia falta, sobretudo, de referências ao debate do século XX, em particular a partir do período posterior à Segunda Guerra Mundial, com o processo de constitucionalização dos ordenamentos jurídicos da maioria dos países ocidentais, em particular dos países que foram afetados por ditaduras ou totalitarismos. Então, sentia falta de referências à contraposição canônica dentro do debate teórico-jurídico entre os partidários da tese da separação contingente ou necessária entre direito e moral, por um lado, e os partidários da tese da conexão contingente ou necessária entre direito e moral. Dito de outra forma, os partidários de uma forma de inclusive ou exclusive positivism, e, por outro lado, também referências a autores que não podem ser classificados nem dentro da etiqueta do justnaturalismo, nem dentro da etiqueta do justpositivismo. Estou me referindo ao debate neoconstitucionalista, protagonizados por autores como Dworkin, Alexi, Carlos Nino, Manuel Atienza, Gustavo Zagrebelsky e outros autores. Bom, entendo que o artigo vai em uma outra direção, mas, a meu ver, pelo menos na parte introdutiva, seria importante proporcionar algumas referências para se orientar dentro de um debate que é imenso. E vou agora, somente rapidamente, com a minha pergunta. O artigo termina afirmando que só é possível um direito justo se houver relação entre direito e moral. Dito de outro modo, o direito não seria capaz de predicar as condutas, realizando a justiça, já que poderia estabelecer qualquer adequação. Então, eu gostaria de perguntar, essa tese, na verdade, não seria negada, recusada, nem por autores justnaturalistas, nem por autores justpositivistas, ou mesmo Kelsen, dentro da doutrina pura do direito, reconhece sem problema nenhum que haja uma forma de conexão, uma forma de a moral influenciar o direito. O que afirma no âmbito do estudo teórico científico do direito depurado de naturalizações morais é que estas conexões não devem influenciar, de fato, o cientista do direito. Então, eu gostaria de perguntar qual é ou seja, por qual razão esse tipo de tese deveria implicar uma postura de caráter justnaturalista? Eu não consegui entender esse aspecto. Me parece que seja uma tese que poderia ser compartilhada tanto por autores justnaturalistas como por autores justpositivistas. Sobretudo, o fato principal que não ficou claro é por qual razão uma postura de justpositivismo metodológico, como poderia ser aquela que foi introduzida por Norberto Bobbio nos estudos sobre o positivismo jurídico, ao começo dos anos 60, não poderia não deveria ser adequada para entender os processos, as metamorfoses do direito na época contemporânea, nas últimas décadas, os processos de constitucionalização da cultura jurídica da maioria das democracias constitucionais contemporâneas. Não ficou claro, não consegui entender, então é um aspecto que queria
perguntar. Mas obrigado mais uma vez pelas reflexões que são muito interessantes. Luiz, você está no mudo. Agora sim, voltei. Eu esqueço que eu boto no mudo para ouvir, para não gerar barulho, né? Obrigado, Michele, pelas perguntas. Deixa eu só ver se... Eu vou começar pela primeira, que eu entendi de maneira mais pontual. A sua questão é em que medida a minha tese ela poderia, por exemplo, diferenciar jus naturalistas e jus positivistas, do que parece, num determinado momento, que ela poderia ser compartilhada pelos dois, né? Ok? Bom, eu não sei, como eu falei, né? Eu ainda não tenho um pouco claro para mim, apesar de ter uma tendência mais justnaturalista, se eu compraria o justnaturalismo, pelo menos como ele é desenvolvido hoje, né? Essa que é a minha dúvida, entendeu? Por que meu texto é sobre a questão da possibilidade? É porque eu levanto, por exemplo, o problema, ele tem que seguir um caminho, essa é a minha tese. Se esse problema não seguir esse caminho, então ele não consegue responder, ou seja, não tem resposta para o problema. Se quem vai responder melhor esse problema é o justnaturalista ou positivista, a questão é que ambos vão ter que passar por esse crivo e tentar mostrar que esse é o caminho a ser percorrido. É mais ou menos essa a ideia do meu texto, entendeu? Nesse caso, me parece que os justnaturalistas têm uma afinidade maior em tentar estabelecer uma relação necessária entre direito e moral, ok? Parece ser essa a inclinação. Por isso que eu não disse aqui que, de alguma forma, é uma tese justnaturalista, ou que eu me casei com essa tese justnaturalista, entendeu? Porque os justnaturalistas, eles são bastante variados, né? E é difícil falar, esse é o justnaturalismo, esse é o justpositivismo, etc. e tal, exatamente por essa pluralidade reflexiva. E, nesse caso, por que eu acho que se aproxima um pouco mais? Porque eu coloco uma condição de necessidade, entendeu? Uma condição de necessidade. E naquilo que eu realmente propus, né? Está muito mais no âmbito da relação necessária, uma proposta justnatural, do que justpositivista. Eu não consegui ver um positivista que conseguisse enxergar uma relação necessária, entendeu? Entre o direito e moral. No texto que eu uso do Joseph Raz, por exemplo, ele critica aquela famosa expressão de Tomás de Aquino, lex justa non est lex, né? E porque ele acredita que aquilo não afasta a possibilidade do próprio direito, né? Que ele quer falar, olha, se tem uma lei injusta ou outra, isso não afasta, por exemplo, a possibilidade de que o direito ele possa ser um direito. O mote tomista, né, do Akhenaten, ele propõe uma coisa um pouco diferente, que por mais que a lei seja injusta, ela continua sendo lei positivada, mas ela carece de um fundamento moral, ou seja, a lei, em relação ao positivista, ela não é mera conveniência, entendeu? A lei ela tem uma função teleológica. Então, é nesse sentido que se interpreta o justnaturalismo, que eu acho uma interpretação bastante boa do justnaturalismo de Tomás de Aquino. Ou seja, se existe uma necessidade de que a lei tenha um conteúdo moral que cria uma excelência da conduta humana, significa dizer, então, que me parece que a postura com a qual eu termino está muito mais alinhada com essa leitura mais justnaturalista, ok? Né? Parece, exatamente por quê? Pela questão, e aí, como é que eu poderia dizer? Que seria a questão de ter determinados conteúdos mínimos que transformam a lei, não em uma lei positiva, não numa lei positiva, mas numa lei enquanto função de ordenação, como função de criar condições de ordenamento da própria conduta, entendeu? Seria mais ou menos nesse sentido. Então, assim, a minha pergunta, já te passo a palavra, eu vi que você levantou a mão. A minha pergunta, a minha questão final era para dizer o seguinte: qualquer teoria, por isso que eu falo que é um texto metateórico, qualquer teoria que tenta responder vai ter que lidar com a condição de que, se não tiver uma teoria moral bastante esclarecida sobre a relação entre que fundamente o direito, essa resposta ela vai ser uma resposta insatisfatória, sempre vai ser insatisfatória, entendeu? Essa é basicamente a conclusão daquilo que eu coloco. Não importa se positivista ou não, ou seja, o ônus da prova do positivismo para mim é conseguir provar que o direito ele não precisaria de algum tipo de conteúdo moral, entendeu? Que não precisaria de algum tipo de conteúdo moral para poder dar à lei essa condição de lei, não positivada, né, mas a condição de lei enquanto ordenamento da razão. E aí, claro, como ordenamento da vontade e ordenamento da conduta. Ok?
Eu coloco isso no começo do texto, né? Quando eu falo que a lei ela trabalha como tipo de ordenamento, né? Diga. No, posso somente un commentario rapidissimo? Io Sì, queria sì, dire sì. somente una cosa, che o concetto de moral é intrinsecamente controvertido, ou seja, a moral não é somente a moral que a gente gosta, que poderia ser moral democrática, republicana, liberal, socialista, mas pode ser também, por exemplo, a moral nazifascista. Se a gente pegar um texto normativo da Alemanha nazista, da década dos anos 30 ou começo dos anos 40, a gente pode ver que nessas leis está presente um amplo e denso conteúdo ético substantivo, uma constante referência a conceitos morais de raça, sangue, estirpe. Então, não é somente a moral dos textos constitucionais contemporâneos, das democracias constitucionais atuais, que a gente está acostumada a ler, pelo qual eu fiquei um pouco surpreendido por esse aspecto. Digo somente uma coisa, que é um conceito intrinsecamente controvertido, que, ao meu ver, mereceria ser esclarecido na fase introdutiva do artigo, do texto. Eu até entendo que se você coloca como moral nazista, eu confesso, pessoalmente falando, que eu não considero o nazismo como uma teoria moral. Tá certo? Não, ou claro, seja, teoria moral, para mim, não é um conjunto de conceitos que criam normatividade. Isso não é teoria moral para mim. Entendeu? Entendo. Ou seja, não é pelo fato de eu criar um tipo de conceito, que inclusive trabalha com conceitos semânticos completamente alheios à própria justificativa moral. Se você pegar, por exemplo, o debate em filosofia moral mais contemporâneo, entendeu? Você vai notar que esse debate é completamente alheio, né? Certo? O conceito, por exemplo, de raça, de estirpe, isso aí não tem, ou seja, do ponto de vista... E eu ainda coloco um outro elemento, porque a moral, toda teoria moral, ela pode ser racionalmente compreendida, entendeu? Ou seja, significa que uma teoria moral, por ser racional, ela tem que seguir, inclusive, os cânones da razão. Se você simplesmente me apresenta uma teoria moral que ela é completamente inconsistente, incoerente e racionalmente falando não justificável, eu não tenho nenhum compromisso com ela. Ok? Eu coloquei isso, ou seja, eu preciso de uma teoria moral que seja minimamente robusta, por mais que ela seja controvertida. Entendeu? E por mais que ela seja controvertida, significa que você não pode se esquivar de ter algum tipo de compromisso em ter que enfrentá-la. Você não pode pressupor, por exemplo, um nazista que simplesmente diz, é porque na época era assim. Eu sou completamente anti-historicista, entendeu? Esse tipo de moral historicista para mim não funciona. O historicismo para mim é completamente decadente, né? Se você pegar todas as críticas que o historicismo sofre, ou qualquer tipo de moral como construção social, isso para mim não faz nenhum sentido, entendeu? Ela é tão inconsistente do ponto de vista da sua elaboração que ela não consegue sustentar nem internamente aquilo que nós chamamos de filosofia de autorreferência. É uma teoria que ela se destrói, entendeu? Ela é uma teoria que se destrói. Então, se ela se destrói, racionalmente falando, você pode, por exemplo, afastar essa teoria e não se vincular a ela. Porque eu proponho isso, que uma teoria ela tem que ser expressa em termos de alcance de racionalidade. E a racionalidade já impõe sobre a teoria moral que você vai adotar alguns tipos de critérios que afastam, por exemplo, absurdos como esse do nazismo. Para mim, o nazismo não é uma teoria moral. Ok? Mas eu concordo com você, que foi o que a Melissa falou. A questão é que se eu tivesse que desenvolver uma teoria moral nesse artigo, esse artigo ia ter umas 50 páginas, entende? Porque uma teoria moral é muito mais sofisticada para mim, porque você precisa construir qual é o conteúdo básico, você precisa construir qual é o tipo no meu caso, né, como eu entendo uma teoria moral, qual é o tipo de teleologia típica da humanidade, etc. e tal, entendeu? Então, a minha proposta aqui era dizer o seguinte, dado uma teoria moral que é racionalmente justificável, entendeu? Racionalmente justificável, e tem que seguir determinados cânones, essa teoria moral é que vai ajudar e vai permitir que você possa desenvolver depois uma teoria de justiça. Seria mais ou menos essa a ideia, ok? E só para terminar, em relação à questão do justpositivismo metodológico do Norberto Bobbio, talvez eu te deva, porque eu conheço alguma coisa do Norberto Bobbio, mas eu confesso que o que eu estudei dele não foi exatamente essa metodologia, né? Eu teria que verificar um pouco em que medida e compreender que metodologicamente o direito ele é positivado
em que medida isso é compatível com aquilo que eu coloquei, né? Eu precisaria dar uma olhada. Eu confesso que eu não saberia te responder, por não ter domínio sobre essa parte da teoria do Bobbio, né? Eu já li outras coisas sobre a teoria dele, enfim, mas eu precisaria entender com mais propriedade essa teoria do Norberto Bobbio para poder te responder. Eu vou ficar te devendo essa questão por honestidade intelectual, porque eu não vou ficar aqui enrolando, enchendo linguiça, porque realmente eu não teria essa capacidade, entendeu, de adentrar nessa ideia metodológica para poder te responder. Mas em relação à primeira pergunta, eu não acho que qualquer teoria moral é teoria moral. Você pode chamar de teoria moral, mas para mim não é. Os meus critérios daquilo que chamaria de teoria moral precisariam ser muito mais robustos do que um mero tratado que estipula condutas, entendeu? Obrigada, Luiz. A gente tem uma pergunta do Luiz Fernando também. Obrigado. Eu tenho algumas questões, na verdade, de estrutura e algumas coisas pequenas. Eu queria fazer um esclarecimento prévio de que, ao contrário das pessoas que falaram até agora, eu não tenho nenhuma formação em filosofia, então interprete com bastante cuidado o que eu vou falar, porque eu posso estar falando uma besteira enorme. Em relação à estrutura, na verdade, eu tenho 3 pontos, Luiz. Como disse, não é do meu campo, mas algumas coisas me geraram um pouco de dificuldade na leitura do texto. E aí eu tenho algumas sugestões que claro, você vai adotar se você entender necessário. A primeira delas é em relação à introdução. Como o Michele colocou e a Melissa colocaram, eu senti falta no decorrer do texto de onde você se posiciona na literatura. E eu acho que você deveria resolver isso, você poderia resolver isso na introdução, dizendo, olha, o enfoque do meu texto é tal, eu vou dialogar com essa literatura aqui, com esses autores, porque eu acho que eu senti falta disso. Como a Melissa, eu peguei o texto e fui ler a primeira frase lá do resumo, parece que o tema é muito amplo, e pelo tema ser amplo, você pode caminhar para vários lugares diferentes. Eu acho que na introdução você pode amarrar isso. E aí tem algumas consequências. Eu acho que isso acaba se refletindo um pouco nos tópicos que você coloca. No tópico 2, sobre como você constrói o raciocínio do que é direito para você. E eu não fiquei muito... Para mim não ficou tão claro assim qual é o conceito de direito. Se você vai perguntar qual é o conceito de direito, no final de contas, eu tenho uma ideia de qual é a estrutura do direito que você entende. Mas eu não sei se as duas coisas se confundem. E aqui eu quero deixar bem claro que eu não sou que eu não sou do campo, então pode ser que as duas coisas sejam a mesma coisa. Só que na minha cabeça, o que é direito é diferente de qual é a estrutura do direito, que você coloca muito bem em três partes diferentes. E no tópico seguinte, a mesma coisa. No tópico sobre justiça, lá em cima você fala que vai falar sobre o conceito de justiça. Mas aí o tópico de justiça já se chama de onde vem a justiça. E aí eu não sei se a origem de justiça, que para mim teria algo a ver com legitimidade, etc., com uma discussão sobre legitimidade, se confunde com o conceito de justiça. Eu acho que, me metendo muito aqui, eu inverteria completamente a ordem e daria... o meu conceito de direito é esse, o meu conceito de justiça é esse, e aí você explica por que você está fazendo aquilo. Porque eu acho que jogando tudo, discutindo e argumentando, e só depois apresentando o que você entende como conceito ou estrutura, eu acho que isso me deixou um pouco confuso, mas claro, fazendo aqui todo o esclarecimento de que eu não estou familiarizado com a literatura, então é bem possível que essa confusão seja por completo desconhecimento da minha parte. E eu tenho 2 comentários muito pontuais que eu chamaria de pequenos espantalhos que eu vi no texto e que também pode ser parte do meu desconhecimento. Mas, em um momento, você quase relaciona, eu digo quase relaciona porque tem ali, são 2 frases, é uma frase do lado da outra, mas você quase relaciona Kelsen ao nazismo.
Isso é muito repetido no direito, e isso me incomoda um pouco. Eu acho que eu não conheço a área, mais uma vez faço questão de reiterar isso, mas eu lembro de um texto, de um livro de um autor chamado Michael Stolleis, que ele estuda, meio que um estudo histórico sobre a aplicação do direito na época da Alemanha do nacionalsocialismo. E ele basicamente chega à conclusão de que, olha, não mudou muito o direito da República de Weimar para o direito que veio depois. O que meio que mudou era a concepção, os juízes, o sistema de justiça foi meio que captado pelo nacionalsocialismo. E tem a interpretação de que o jeito de aplicar o direito era até uma coisa meio jusnaturalista. Então, isso me incomodou um pouco. E talvez dialogar com essa literatura, dizer que pode ser que não seja assim, ou então que você discorda dessa leitura, eu acho que pode ser interessante. E também o exemplo que você cita, sobre o utilitarismo, eu também achei um exemplo um pouco caricatural, assim, porque aquele exemplo do Robin Hood, eu não sei, eu também conheço pouco de utilitarismo e de consequencialismo, mas eu não sei se algum utilitarista ou consequencialista chegariam à mesma conclusão que você sobre o exemplo que você deu. Se, sei lá, roubar rico para dar para pobre, olhando para a consequência, uma eventual consequência de redistribuição de renda, se olhando para essa finalidade você concordaria com isso. Não acho que nenhum utilitarista concordaria com isso, porque eles olham uma coisa muito... E consequencialista, eles olham para uma coisa muito maior. Poxa, roubar, assim, se você autorizar algum tipo de roubo, isso pode virar uma coisa comum e, no final de contas, a consequência vai ser que a propriedade de todo mundo vai estar em risco, né? Porque até medir esse tipo de coisa sobre quem é rico e quem é pobre, que isso entraria na conta de consequencialista, que está bem preocupado com empiria. Eu acho que isso seria importante para eles. Então, eu achei o exemplo muito caricatural. Mas obrigado de novo por ter compartilhado o texto e claro, a ressalva completa de que eu sou um desconhecedor da área, então interprete as minhas considerações aí na medida do meu desconhecimento, por favor. Obrigado, Luiz, que é isso. Só sobre a questão da estrutura, né? Sobre essa questão de situar o debate, talvez em termos de introdução seja de fato uma boa. Eu tenho uma formação filosófica, eu trabalho muito com filosofia analítica. Eu até descobri que isso tem muito no direito, chama filosofia analítica do direito. E a filosofia analítica trabalha assim: eu tenho um problema, eu discuto o problema. Só cito alguém se for relevante para a solução do meu problema, entendeu? Por exemplo, tem alguns autores como Alex, né, que segue uma linha assim, o Rawls também segue uma linha assim. Então, eu estou um pouco acostumado, pelo menos em filosofia, a trabalhar um pouco assim. Eu tenho um problema, se o autor for relevante para discutir o problema, é uma questão metodológica, entendeu? Do ponto de vista filosófico. Eu não sei quanto... Eu já vi gente usar isso no direito, em vários textos que eu li, inclusive, para escrever esse texto. Você vê citações assim, de 5 artigos, 5 livros, e pronto, entendeu? E aí o debate segue bastante autoral. É claro que é uma questão metodológica. Eu sei que, às vezes, uma questão histórica pode situar o debate. Eu acho que poderia, no começo, pelo menos situar. Tanto é que eu não começo com a história do debate. Eu começo com uma situação que gera um problema de interpretação, né? Por exemplo, você tem uma pessoa que você não tem nenhuma outra prova sobre ela, mas a pessoa que viu, jura que viu que ela cometeu um crime e o juiz não pode condená-la por causa disso. Qual é o sentimento que isso gera, né? Isso é uma questão metodológica mesmo, né? Eu sei que é um pouco estranho, tal, enfim, mas eu posso rever um pouco isso, que isso é muito comum em filosofia analítica, eu sigo muito essa linha, né? Outra coisa, mas eu posso rever isso, né? Sobre o que é o direito, eu acredito que a estrutura do direito é o que forma o direito. Eu trabalho com uma coisa que é chamada de mereologia. O que é mereologia?
é uma teoria na filosofia que trabalha com a relação entre o todo e a parte, entendeu? Então, quando você trabalha com a relação entre o todo e a parte, às vezes o todo pode ser o somatório da parte, ou o todo é um elemento diferente da parte. Quando eu falo da estrutura do direito, eu estou falando da essência do direito, nesse caso. Eu digo assim, eu faço até comparação. O direito não é o somatório das partes, assim como um carro não é o somatório das partes. Então, o que o direito é? O direito passa a ser essas três partes integrantes, desde que ela cumpra uma finalidade. Qual é a finalidade do direito? E aí eu coloco qual é a finalidade. Então, tem que ser as três partes integrantes sendo, de alguma forma, conduzida por uma finalidade, entendeu? Então, nesse caso, de estrutura e essência do direito, para mim, não seria diferente mesmo, não. Ok? Enfim, eu sei que tem questões diferentes, né? Eu tive essa sacada, eu nunca pensei assim, lendo o texto do Haas, porque ele faz uma diferenciação. Enfim, eu acho que o pessoal no direito não trabalha com isso, né? Que é um tema em filosofia hoje muito forte, que é como você trabalha com uma estrutura que ela é formada de partes, entendeu? E aí, para você saber se o todo é o somatório das partes ou se o todo é um ente diferente do somatório das partes, entendeu? Então, isso é uma ideia que eu quis colocar aqui, entendeu? Como você relaciona o direito em suas partes e saber se isso, de alguma forma, compõe a própria essência do direito. Eu acho que sim. Eu não tenho, enfim, uma outra definição, eu não consegui achar uma outra definição melhor, pessoalmente falando. Por isso que eu acho que é bastante controvérsia também. De onde vem a justiça? O que eu queria dizer, na verdade, é de onde vem o conceito, né? Talvez assim, a redação tenha ficado um pouco ambígua, mas não é de onde vem no sentido de, não sei, né, como se fosse é de onde vem a construção do conceito, é bem essa ideia, né? Ou seja, por isso que eu estava falando com a Melissa, desculpa, que justiça é um predicado, entendeu? E como justiça é um predicado, significa que tem uma construção de sentido sobre o conceito de justiça. Então, significa que você precisa refletir sobre como esse conceito ele é construído. É uma discussão conceitual, entendeu? A justiça, que depois tem implicações práticas, né? Então, a ideia do título era de onde vem o conceito, né? Como é que o conceito ele é elaborado, seria mais ou menos nesse sentido, né? Enfim, eu não sei se o texto, talvez, assim, essa parte, né, dessa parte 3, ficasse claro em relação ao que eu pretendia em relação ao título. Talvez se mudasse o título, né, mas a ideia é sempre essa. Era simplesmente essa. De onde vem a justiça no sentido de onde, né, nós podemos tirar o conceito de justiça. E o conceito de justiça nasce da relação entre adequação e princípios morais, entendeu? Seria mais ou menos essa a ideia, Luiz. Ok? Mas, enfim, eu posso reler, posso ver para tentar melhorar um pouco essa estrutura de fato. Sobre os dois espantalhos que você faz menção, eu não faço uma relação entre Kelsen e o nazismo, não. Eu acho, inclusive, bastante forçado isso, né? O que eu quero dizer é que se uma estrutura ela fosse meramente formal, e há quem diga que a teoria kelsiana seria meramente formal, você poderia ter uma forma capaz de preencher qualquer conteúdo, mas eu, pessoalmente, não digo que essa interpretação é a mais correta, né? No texto. E apesar de nazismo e Kelsen estar muito próximo no mesmo parágrafo, eu estava concluindo o nazismo em relação a essa outra fala anterior. A minha intenção nunca foi, eu acho, assim, completamente desonesto com Kelsen fazer qualquer associação dele com o nazismo. Eu acho de um disparate, de uma ignorância em relação ao Kelsen muito grande, entendeu? O que eu estava querendo falar apenas é que eu não confio em teorias que são meramente formais do ponto de vista de conduta normativa. É necessário que haja conteúdo, entendeu? Seria mais ou menos essa a ideia. E há quem interprete, eu ainda acho que essa interpretação nem é das melhores, apesar de que Kelsen, às vezes, ele é bem categórico, de que há quem interprete Kelsen como um formalista puro, entendeu? Até por conta da influência kantiana que ele tem, né? A influência kantiana dele, assim como Kant desenvolve uma teoria moral pura, o termo dele, de influência neokantiana, exatamente está nisso. Assim como a moral ela não é empírica na acepção kantiana, como ele desenvolve em vários textos, ele deixa isso muito claro na Metafísica dos Costumes, etc. e tal, a ideia, muitos interpretam assim, eu acho razoável essa interpretação kantiana de Kelsen, que Kelsen vai tentar desenvolver uma teoria do direito pelo próprio direito, entendeu? E é por isso que algumas pessoas falam que seria um tipo de formalismo. Por quê? Porque esse é um tipo de acusação que é feito contra o próprio Kant. Quem faz isso, por exemplo, é Hegel. Hegel, quando vai trabalhar com a ideia de ética e de cidade, por exemplo, ele critica Kant por trabalhar, ele fala que Kant, a moral kantiana é uma forma que cabe qualquer coisa, entendeu? Ok? E se de fato Kelsen tem essa influência kantiana, em alguma medida você poderia fazer essa crítica também. Mas eu confesso que eu nem corroborei completamente com essa crítica, mas dada a influência kantiana kelsiana, eu nem acho isso tão improvável.
Do ponto de vista da filosofia do utilitarismo, eu não sei se aquele meu exemplo ele seria muito trivial. Porque qual é o princípio básico do utilitarismo? É alcançar o maior bem para o maior número de pessoas. Qual é o problema da teoria utilitarista? É que os critérios que eles se utilizam para isso não são muito claros. Se eu dissesse o seguinte, que uma pessoa corrupta você consegue roubar dessa pessoa corrupta e no final o efeito é mais benéfico do que a ação, eu teria que me contentar somente com o efeito e não com o meio, entendeu? Esse é um problema, ok? Eu não sei se seria tão caricatural, porque você poderia pensar o seguinte: como é que você consegue dizer que imagina um governante opressor. Como é que você poderia dizer que tirar um governante opressor, mesmo que por meios não tão bons, geraria pior efeito para o maior número de pessoas possível? Você poderia... Esse que é o problema, né? Para você saber se vai gerar o melhor efeito, é só depois que gerar, entendeu? Então você precisa fazer um cálculo que muitas vezes você não consegue antever. Então eu não sei se é tão caricatural, porque o problema ele coloca a seguinte circunstância, que foi o que você acabou de colocar. Como é que eu vou saber que no final o efeito gerado vai ser melhor do que se não tivesse sido usado esse meio, entendeu? Talvez eu tenha que deixar isso só um pouco mais claro, né? Porque o exemplo ele é simples, eu não quis trabalhar com exemplos muito sofisticados, eu acho que uma coisa boa é quando você trabalha com exemplos simples para ver se uma teoria ela consegue suportar um exemplo simples, né? Porque se ela não consegue suportar um exemplo simples, imagine um exemplo mais sofisticado, né? Então, no caso aqui, é o que a gente chama em filosofia de uma redução ao absurdo, né? Qual é o princípio que você usa? É esse. Se eu levar esse princípio até um determinado ponto, ele incorre no absurdo. No caso, por exemplo, de uma teoria do Robin Hood, eu acho que incorre no absurdo, que foi, por exemplo, o exemplo que você citou. Quem disse que o fato de você, mesmo que seja uma pessoa corrupta, que é a ideia, por exemplo, de justiçamento, etc. e tal, que algumas pessoas consideram, né? O efeito do justiçamento é melhor. Eu sei que o fulano de tal é o maior estuprador, a justiça não fica lá, não julga, o caso prescreve, vamos dar um jeito nele. É melhor matar ele do que não matar, entendeu? Mas se você parar para pensar, esse raciocínio ele não é tão fácil de você conseguir estabelecer quando que você chegou no melhor, no maior ganho possível para o maior número de pessoas possível, entendeu? O critério ele nunca é muito claro. Por quê? Porque daqui a algum tempo pode ser que aquele ganho maior ele se torne num ganho menor, se em relação a uma ação, por exemplo, contrária, entendeu? Não sei se ficou claro, por exemplo, fazer e não fazer. Você faz porque você acha que o efeito gera ganhos maiores. Aí você faz e, de fato, num primeiro momento, parece gerar ganhos maiores, mas num segundo momento não gera mais, entendeu? Ou seja, talvez tivesse sido melhor não fazer. Como eu acredito que as teorias utilitaristas não são capazes de prever com muita clareza isso, não é um critério bom de moralidade. Então, se ela falha num exemplo tão simples, ela vai falhar num exemplo mais sofisticado. Entendeu? Seria mais ou menos essa a ideia. Se ela não dá conta de algo simples, ela não vai dar conta de uma teoria mais robusta. Obrigada, Luiz. Pessoal, a gente está encaminhando para o final. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, consideração, a partir das explicações do Luiz? Não? Bom, queria agradecer novamente, Luiz Felipe, João, por participarem aqui conosco. Luiz Felipe, por esclarecer, né, tantas coisas do seu texto. João, por participar do debate, também trazer reflexões. E todo mundo que esteve aqui hoje, também contribuindo para o debate. Estão todas e todos convidados também a enviarem seus textos, né, e para participarem dos debates, né, o pós-debate ele é super aberto, né, tanto a estudantes de pós-graduação da USP, pesquisadores, e de outras universidades também. Então, estão todas e todos convidados. Obrigada pela participação. E a gente espera vê-los em breve no próximo encontro. Obrigada, Luiz. Obrigada, João. Obrigada a todo mundo. Luiz Fernando, quer fazer alguma consideração? Então é isso, gente. Boa noite e nos encontramos. Em breve teremos já um próximo encontro também. A gente envia o convite para vocês. Obrigado, eu que agradeço pelo convite ao João, pelas considerações e a todos, a Melissa também, a todas que participaram do debate. Muito obrigado pelas considerações. Obrigada, gente.